Sabe aquele sentimento que você passa mais tempo organizando o trabalho do que fazendo o trabalho? E-mails para responder, aquela pesquisa chata que você sabe que IA resolve, mas você tem que abrir um chat, colar o prompt, esperar e repetir isso 50 vezes por dia. E se em vez de você ir até a IA morasse numa caixinha aqui na sua mesa? Trabalhasse para você 24 horas por dia, inclusive enquanto você dorme, e o melhor, com a possibilidade de manter os seus dados sob o seu controle, sem que fique flutuando por aí em servidores de Big Tech que você nem conhece. Hoje a gente vai dissecar a CloudBox da Cloudbox.tech, que é um produto da ID Roberts. Hardware, software e a pergunta que não quer calar: isso aqui é realmente um estagiário digital ou é só um computador caro? Bora descobrir. Mas calma aí, que para entender a CloudBox você precisa entender primeiro o que é o OpenClaw. De forma simples, o OpenClaw é um Agentic Framework. E o que isso significa? Significa que ele não é apenas um chat, mas um sistema que transforma modelos de linguagem em agentes autônomos. Enquanto o ChatGPT, por exemplo, é um oráculo que você pergunta e ele responde, o OpenClaw é como um gerente de projetos. Ele pega a IA, dá a ela acesso a ferramentas como a internet e APIs e permite que ela planeje e execute tarefas sozinha. De maneira simples, é a diferença entre alguém que diz como fazer um bolo e alguém que vai na cozinha e faz o bolo e te entrega. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante, só que tem um probleminha. Instalar e configurar o OpenClaw é uma tarefa que deveria ser simples, mas não é bem assim. Eu mesmo cheguei a desistir algumas vezes de configurar o OpenClaw basicamente porque sempre tinha um detalhe aqui ou ali que faltava. E é exatamente aí que a CloudBox entra para salvar o seu dia. Ela quebra totalmente essa barreira. A experiência deixa de ser de construir um servidor e passa a ser ligar na tomada. E o melhor de tudo é que logo mais você nem vai precisar gastar dinheiro comprando um hardware, já que o código dele é totalmente open source e já tá dando para instalar em mini PCs com um pequeno truque que eu vou te mostrar aqui. Esse carinha aqui é o CloudBox, que é basicamente um Jetson Orin Nano de 8 GB que vem com algumas coisinhas extras. Na caixa, tem uma carta de agradecimento com o conteúdo da caixa e o guia de início rápido. O manual do Jetson Orin Nano, cabo de energia e fonte de 20 watts. Tem também alguns adesivos e o CloudBox em si que vem nessa case impressa em fibra de carbono e com um acabamento muito bacana. Aqui temos exposto apenas a entrada para a fonte de alimentação e a conexão de rede. E é só isso que nós precisamos. A case é muito bem feita e não precisa de parafuso algum, tudo é encaixe. Ao remover a tampa traseira, temos acesso a 4 portas USB-A, porta DisplayPort e uma porta USB-C. E isso aqui é o Jetson Orin Nano de 8 GB, um USB-C da própria NVIDIA, que é muito interessante. Para quem não é do mundo do hardware, o Jetson não é um processador comum, ele é focado em computação de borda. A gente está falando aqui de 67 TOPS. Isso aqui não é um Raspberry Pi com esteroides, ele é uma máquina feita especificamente para IA. O CloudBox vem com NVMe de 512 GB e a minha unidade veio com NVMe da Samsung. E é bem legal que mesmo com essa crise de hardware, o pessoal da ID Roberts não está economizando em alguma marca paralela. Com o CloudBox você simplesmente não precisa instalar nada, basta plugar ele na rede e acessar. Mas eu vou te mostrar aqui como que você consegue instalar o sistema caso você tenha um Jetson Orin Nano ou até mesmo um macete para instalar a versão x86 que ainda está em desenvolvimento. Se você não quiser saber da instalação, basta clicar nos capítulos aqui embaixo do vídeo. Para essa instalação, eu vou levar em conta que você já tem o seu Jetson Orin Nano com Jetpack 6.2 instalado ou um computador com Ubuntu 22.04. Para instalar, podemos ir no repositório do CloudBox, que vai estar aqui nos comentários, e efetuar o clone do repositório. Aqui, basta entrar na pasta, e no caso do Jetson Orin Nano, basta executar o comando sudo bash install.sh e pronto. Basta aguardar a instalação e concluir. Simples assim. Já no x86 tem um pequeno detalhe, o sistema ainda não é suportado oficialmente, mas o time da Cloudbox.tech está corrigindo os detalhes. Eu rodei aqui um sudo apt update e sudo apt install unzip-yq. Então eu fiz o clone do repositório e entrei no diretório. Depois disso, utilizando o editor de texto que você preferir, vamos abrir o arquivo install-x64.sh. Por volta da linha 140 tem uma função que verifica se o Playwright Chromium está instalado e termina o script. Eu vou remover o EXIT1 daqui. Agora eu posso executar sudo bash install-x64.sh e aguardar a instalação. Aqui, vocês vão ver que eles vão pular alguns passos como Systemd Services, e isso aqui é muito importante. Ao finalizar, podemos executar o seguinte comando: sudo bash install.sh --step systemd_services. Isso porque atualmente na instalação do x86 o serviço do CloudBox não é instalado como serviço. Isso vai dar um problema no final. No momento de gravação desse vídeo, essa foi a maneira que eu consegui instalar o sistema em computadores x86 64.
Mas, como eu falei anteriormente, o sistema ainda não é 100% suportado, mas o projeto está tomando forma. Agora, tanto com o sistema instalado ou diretamente no CloudBox, é muito simples. Basta abrir um navegador no endereço IP, ou caso não saiba, basta abrir cloudbox.local. Tudo agora é bem direto. Escolher o idioma, fazer a atualização caso tenha alguma e configurar o nome do dispositivo, senha do sistema e ativar ou desativar o hotspot Wi-Fi caso o seu dispositivo tenha Wi-Fi. Depois disso, podemos configurar o nosso provedor de IA, utilizando a cloud do CloudBox, OpenAI GPT, Anthropic Cloud, Gemini ou OpenRouter. Mas caso você queira ficar 100% local, também dá e eu vou te mostrar logo mais. Eu configurei aqui o OpenAI GPT. Depois de configurado, eu posso ativar a integração com o Telegram. Isso vai fazer com que eu consiga me comunicar com o meu CloudBox de qualquer lugar do mundo com acesso à internet sem precisar de uma VPN e de forma totalmente segura. Para isso, basta no Telegram mandar uma mensagem para o usuário @botfather e aqui nós vamos digitar /newbot. Vamos digitar também o nome para o bot, digitar o nome de usuário para o bot e copiar o API token para colar na interface do CloudBox. Muita atenção aqui, nunca compartilhe esse token com ninguém. Esse aqui inclusive já foi revogado antes de editar esse vídeo. Depois disso, já temos aqui a tela inicial do CloudBox e aqui do lado direito temos a tela de chat para interagir com o bot. De início, ele já vai te perguntar como que ele deve ser chamado, como deve te chamar, qual a vibe do assistente e pede também para escolher um emoji. Aqui eu chamei ele de CloudBox Bot, falei para ele me chamar de Caio, teve uma vibe meio nerd e escolher um emoji. Para ativar o bot no Telegram, precisamos mandar uma mensagem para o bot digitando /start. Ele vai te informar um código de pareamento e o comando para ser executado. Vamos copiar esse comando e abrir um terminal aqui no CloudBox e executar esse comando para provar o nosso usuário. Isso vai garantir que apenas você pode enviar comandos para o OpenClaw através do bot do Telegram. E agora, já podemos interagir com esse bot direto pelo Telegram. Enquanto isso, eu posso ir nas configurações e preencher alguns dados, como o meu nome, escolher um wallpaper, escolher se eu quero um mascote ativo ou não. Dá para pegar esse carinha aqui e jogar ele pela tela. Ele vai ficar interagindo com você como se fosse um Tamagotchi, mas caso você não queira, basta desativar ele. Em AI Provider, podemos editar ou adicionar outros modelos, mas o interessante aqui é o local AI. Como eu estou aqui com o CloudBox que tem 8 GB de RAM, ele já sugere o Gemma 4 rodando com o Llama CPP para rodar 100% local. Mas nós também podemos utilizá-lo com o Ollama, caso você tenha mais memória disponível ou até mesmo uma placa de vídeo. Para ativar a IA local, basta clicar em Enable Gemma 4 e está tudo pronto. Em System, podemos ver as informações do dispositivo, gráfico de uso, temperatura e armazenamento. Mas vamos para a parte mais interessante, que é utilizar o bot em si. Pelo Telegram ou pela interface, eu posso interagir diretamente com o bot. E aqui eu vou pedir para ele criar um app do Flappy Bird, por exemplo. Não demorou muito e ele já trouxe aqui para mim um app pronto e bem funcional. Mas eu posso também pedir para ele fazer modificações, como trazer um tema mais dark e transformar o pássaro em um morcego, por exemplo. Aqui ele já terminou e fez o Flappy Bird virar o Flappy Bat. Agora vocês já entenderam, dá para pedir melhorias atrás de melhorias e ir construindo o aplicativo. Mas o ponto interessante é que o CloudBox tem também uma store com diversas skills já disponíveis que podem servir desde ver a previsão do tempo até pesquisar na internet ou interagir com seu e-mail e Home Assistant. Tem muita coisa para instalar com apenas um clique. Eu já vou mostrar as skills em ação para vocês, mas antes eu quero mostrar aqui a interface do OpenClaw. Basta clicar em Claw e aqui temos a interface clássica do OpenClaw, e você pode também operar o dispositivo por aqui. O legal dessa interface é que dá para ver em tempo real tudo o que está acontecendo, bem como um overview das API calls e muito mais. Inclusive, ele sugeriu aqui criar uma introdução de 15 segundos para o meu vídeo, e o resultado foi esse aqui. O CloudBox é um assistente de IA self-hosted em uma caixinha. Ele te entrega o OpenClaw privado, sempre online em um dispositivo dedicado, onde você pode rodar um agente com acesso a automações via chat e controle local, sem precisar de uma construção faça você mesmo. Agora, você me diz aí nos comentários, você preferiu a minha introdução do vídeo ou a gerada pelo CloudBox? Outra coisa interessante é a possibilidade de rodar um browser diretamente pelo CloudBox. Dá até para assistir vídeos do YouTube, mas o desempenho é de um acesso remoto via VNC, ou seja, tem um certo delay. Mas está tudo bem, até porque essa integração é para o próprio OpenClaw utilizar o browser caso necessário. Outra coisa que dá para fazer é configurar skills como, por exemplo, a do Home Assistant. E aqui eu posso pedir para ele acender as luzes do escritório sem dar nenhuma informação. Ele vai procurar entender quais são as luzes e efetuar a ação. Na primeira vez, esse processo vai demorar, porque ele vai estar aprendendo a ação em si.
Mas nas próximas vezes, como ele já vai ter gravado, ele vai executar isso aqui muito mais rápido. Eu também posso perguntar a temperatura de um cômodo, ou até mesmo pedir uma informação mais complexa em uma linguagem natural, como qual foi a menor temperatura da sala de estar no inverno de 2026. Ele vai traduzir tudo isso para obter os dados para você, sem que você precise navegar entre gráficos e mais gráficos ajustando as medidas e tempo. Isso é extremamente útil, porque até mesmo uma criança conseguiria se comunicar com o bot caso você faça alguma integração por voz, por exemplo, ao invés de ter que abrir um painel do Home Assistant e procurar qual switch ligar ou desligar. Como vocês podem ter visto, as possibilidades aqui são infinitas, dá para fazer muita coisa. Tá bom, Caio, mas para que eu quero isso? E essa é a pergunta de 1 milhão. O OpenClaw é para quem quer delegar tarefas repetitivas. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Ele pode ser um consultor freelancer e escanear a sua caixa de entrada às 7 da manhã, cruzar com a tua agenda e te mandar um briefing no Telegram dizendo: você tem 3 reuniões e o cliente X mandou um contrato e o cliente Y está cobrando o prazo. Você começa o dia com a mente limpa. Ele pode também ser um maker ou um dono de estúdio. Imagina ele monitorando o seu estoque de filamento de impressora 3D. Ele percebe que está acabando, entra no site do fornecedor, checa o preço e já deixa o carrinho pronto ou até mesmo faz o pedido automaticamente. Ele pode até ser o seu criador de conteúdo, escrever um roteiro, rodar um text-to-speech local e montar um arquivo de áudio enquanto você dorme. A diferença aqui é basicamente autonomia. Ele não é só um chat onde você pergunta e ele vai te responder. Ele é um agente que vai executar fluxos de trabalho. Eu também fiz os testes de desempenho com essa box, e como o Jetson Orin é um dispositivo ARM, dá para comparar ele com o Raspberry Pi 5 ou o Orange Pi 5 Max, por exemplo, e aqui ele ganhou por muito em multicore e em single core ele ficou bem páreo. Agora, comparando ele com o Orange Pi 6 Plus, que tem o mesmo processador do Orion O6, aí ele já perdeu por muito, só que a diferença aqui acaba sendo favorável para o Jetson. Mesmo tendo menos poder de processamento, ele é focado em IA e desenvolvido pela NVIDIA, conseguindo resultados muito bons rodando LLM, já que o sistema é totalmente otimizado. Só para você ter uma ideia, rodando o Gemma 4 E2B, os resultados foram bem satisfatórios, com cerca de 25 tokens por segundo de output e 196 tokens por segundo no processamento do prompt de entrada. Já no Gemma 4 E4B, que é um modelo um pouco maior, os resultados também foram bastante satisfatórios, porém um pouco inferior, batendo 21 tokens por segundo de output e 83 tokens por segundo no processamento do prompt de entrada. Esses modelos menores cabem perfeitamente na memória do Jetson de 8 GB, mas uma coisa que muita gente não pensa é que nem sempre é necessário o maior modelo para executar algumas ações. Muitas das vezes, os modelos de tamanho menores são muito mais eficientes em determinadas tarefas. Se você é um desenvolvedor ou entusiasta de automação, ou até mesmo alguém que simplesmente odeia depender 100% de assinaturas de nuvem, o ClauBox é um divisor de águas. Ele vai transformar a IA de brinquedo de chat em ferramenta de produtividade real. Eu já estou usando o OpenClaw no ClauBox há alguns meses e, sinceramente, até agora, eu acho que é a maneira mais simples de rodar o OpenClaw. E caso vocês tenham uma máquina com uma GPU, dá até para economizar bastante token rodando a maior parte dos seus agentes dentro de casa. O OpenClaw em si ainda tem alguns probleminhas, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, já que eu não quero só te entregar os problemas, mas sim, também quero te mostrar as soluções. Mas e você? O que você delegaria para um assistente desse se tivesse um agora? Me conta aqui nos comentários que eu quero ver as ideias mais malucas de automação de vocês. Se você curtiu esse review técnico e quer mais conteúdos de hardware e IA, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Agora, eu vou ali pedir para minha ClauBox organizar a minha vida enquanto eu vou descansar. Nos vemos numa próxima e valeu!